Olá galera, bom dia novamente. Estamos aqui para mais uma dica de cinema e história. Espero que vocês possam curtir mais esse vídeo aqui. O Johnny novamente, meu sobrinho aqui, está no acompanhamento, no suporte tecnológico. Espero que vocês gostem de mais um vídeo dando dicas de cinema e história para vocês. Então galera, nós vamos começar falando de um filme de guerra, especial aí para a galera do Enem. Todos os 3 filmes estão na programação do Enem, tem a ver com o Enem, tá ok? E para as pessoas que gostam de filmes em geral, com temáticas de história. O primeiro filme da lista é esse aqui, ó. Círculo de Fogo, tá ok? Círculo de Fogo, um filmaço de guerra, entendeu? Um filme muito bacana. Círculo de Fogo é de 2001, com a direção do Jean-Jacques Annaud, e é um filmaço. Ele conta a tomada de Stalingrado, a Batalha de Stalingrado, entre os alemães nazistas e os soviéticos, né? Como todos sabem, Stalingrado era uma cidade da União Soviética e que resistiu bravamente às intenções nazistas de tomarem Stalingrado. Tá, ok? Essa história, ela começa, na verdade, ela começa em meados de 1941, precisamente em 23 de junho de 1941, quando a guerra na Europa, né, ela toma proporções mundiais e verdadeiramente ela se torna a Segunda Guerra Mundial. Era uma guerra, né, europeia e ela vira uma guerra mundial. Ela vira o que nós conhecemos como a Grande Segunda Guerra Mundial. Isso se deve por conta de 2 fatores, tá, ok? Primeiro, é a Operação Barbarossa, né, projetada por Adolf Hitler para ganhar a Rússia. Hitler tinha a pretensão de tomar os centros de produção de trigo, carvão e petróleo da União Soviética. E se ele conseguisse tomar esses centros de produção de carvão, trigo e petróleo, provavelmente a Alemanha se tornaria uma nação inexpugnável. Provavelmente a Alemanha se tornaria invencível, né? A Alemanha não teria paz para combatê-la. Então esse foi o primeiro fator que tornou a guerra mundial. A Operação Barbarossa, porque Hitler então e seu exército, né, seu exército de nazistas, começaram a invadir a União Soviética através da Operação Barbarossa, com a intenção de pegar esses centros de produção, o que, como eu disse, tornaria a Alemanha invencível. Fatalmente, a história hoje seria outra se a Alemanha conseguisse cumprir esse objetivo. A Alemanha provavelmente teria ganhado a Segunda Guerra. E o outro fato é que em dezembro, 7 de dezembro também de 1941, Pearl Harbor foi bombardeada pelos japoneses. Pearl Harbor é aquele local lá no Havaí, onde ficavam os navios norte-americanos, e os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Aliás, tem um filme muito ruim de nome Pearl Harbor, com Ben Affleck, que é um filme bem razoável, né? Vamos quebrar o galho dele, é bem razoável esse filme, que fala desse evento histórico que transformou a guerra europeia em guerra mundial. Então foram esses 2 fatores, a Operação Barbarossa de Hitler e o bombardeio a Pearl Harbor pelos japoneses, tá ok?
Então, galera, o que acontece? Aí começa a história do nosso filme Círculo de Fogo, né? Porque em meados de 1942, na segunda metade de 1942, as tropas de Hitler, querendo buscar lá os poços de petróleo, o que tornaria a Alemanha invencível, praticamente invencível, a Alemanha nazista ela bate de frente com Stalingrado, que era uma cidade que existia às margens do Volga, do rio Volga, né? E estava Stalingrado, e os alemães teriam que passar por Stalingrado para chegar a esses campos de petróleo. Só que, chegando nesse ponto, os alemães viram uma barreira muito grande dos soviéticos. Os soviéticos foram verdadeiros heróis combatendo toda essa invasão nazista. Eles resistiram bravamente, né? E aí que começa a história do Círculo de Fogo. Porque atravessando o Volga, né, os soldados soviéticos, no meio desses soldados soviéticos está o nosso personagem principal, interpretado pelo grande ator, pelo Jude Law, que é o Vassili Zaitsev. Esse Vassili Zaitsev, eu não quero dar muito spoiler, tá? Mas vai ser uma coisa rápida. Ele é um atirador de elite e em poucos dias ele é promovido a herói nacional devido à sua grande habilidade em tiros, né? Ele era um caçador e tal, e ele era um grande atirador. E esse Vassili Zaitsev, em poucos dias, ele se torna um herói soviético, né? Ele se torna um herói da noite para o dia. E ele mata vários oficiais nazistas e tal. E aí ele começa a gerar aquele burburinho e tal, de herói, coisa e tal. O Stalin, o Stalin começa a consagrá-lo. O Nikita Khrushchev também aparece no filme, interpretado pelo Bob Hoskins. E o Nikita Khrushchev, na verdade, futuramente, ele iria ser também primeiro-ministro da então União Soviética. E o Zaitsev, o Vassili Zaitsev, ele vira herói nacional. E a Alemanha, então, para poder combatê-lo, para poder eliminar o Zaitsev, chama um dos seus melhores franco-atiradores, né? Interpretado pelo Ed Harris, e começa aquela batalha solitária entre o Zaitsev, que é o Jude Law, e o personagem interpretado pelo Ed Harris, do lado alemão. E é muito bacana a batalha desses dois atiradores de elite. Muito legal, um filme sensacional, porque mostra os bastidores da guerra ali em Stalingrado, e o cenário é um cenário muito grande, é um cenário enorme, né, que eles tiveram que reconstituir a Stalingrado totalmente em ruínas, com muitos figurantes, cerca de 600 figurantes para fazer essa história basicamente, né, da tentativa da tomada de Stalingrado pelos alemães, porque não conseguiram. E na verdade o filme ele se baseia na batalha desses dois atiradores, o Zaitsev e o personagem do Ed Harris, o Major Koenig, ok? Então o filme fica o tempo todo na batalha desses dois caras aí. É muito legal, eles ficam horas e horas tentando matar um ao outro, e a batalha de Stalingrado ao fundo, no qual os soviéticos vencem, né, no começo de 43, e a guerra ela toma outras proporções. A partir daí, o destino da guerra é traçado de uma outra maneira. E é certo, então, a partir desse ponto, que os alemães já perderiam a guerra e que os aliados já venceriam a partir do começo de 1943, tá ok? Então, essa é a primeira dica de cinema e história para vocês aí, você que vai fazer Enem, tá? Ou você que gosta de filmes, tá ok? Círculo de Fogo,
Ah, e tem mais uma coisa, tem outro nome, tem outro filme com esse nome, Círculo de Fogo, tá ok? Do Guillermo del Toro, que também é muito bom, só que é um filme, né, de robôs gigantes contra monstros, né, os kaijus. Não é esse não, é um filme de guerra com o mesmo nome, Círculo de Fogo, tá ok? Então vamos lá para a segunda dica agora, galera. Essa segunda dica é brasileira, tá ok? Eu acho que nós temos que valorizar a história nacional. Acho que nosso país tem uma história muito bacana, então por isso essa segunda dica é sobre um filme nacional de 1972 chamado Independência ou Morte. Né? Esse filme é interessante, ele tem um ar um pouco teatral, né? Parece que você está vendo uma peça de teatro, e ele traz o Tarcísio Meira como Dom Pedro I. Eu acho que para essa galera mais nova ele pode até soar um pouco brega, né? Um pouco parado, monótono, assim como os filmes dos anos 50 e 60 e alguns dos 70, mas eu acho que é muito válido ver, porque ele é bem bacana, né? Até o professor Paulo Resulti, ele indica esse filme no canal dele também, Independência ou Morte. E ele tem um teor meio ufanista, como todas as produções daquela década de 70, né? Foi um período militar, aliás, todas as produções não, essa especificamente, ela tem um teor um pouco ufanista. Mas isso não impede a apreciação da obra. Parece que você está vendo uma aula de moral cívica dos anos 80, né? Mas o que acontece? Nesse filme nós temos a cena da proclamação da independência, que é totalmente baseado naquele quadro do Pedro Américo, que está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e nós sabemos que esse quadro, ele é um quadro projetado, até acusado de plágio. E o filme ele remonta também algumas passagens de quadros do Debré, do Rugendas, e esse quadro do Pedro Américo, que é o clássico, né, Independência ou Morte. Mas nós sabemos que a independência não foi verdadeiramente assim, foi bastante diferente, né? Pedro I, ele usava mulas, né, tinha trajes de tropeiros, estava sujo quando proclamou a independência, enfim. Mas o que acontece? Esse filme é legal para você fazer um acompanhamento dos fatos, né? Os trajes são muito bacanas e tal, e ele, quando ele foi lançado em 1972, se fazia 150 anos de comemoração da independência brasileira, 150 anos. E o que aconteceu? O governo militar se apropriou do sucesso que o filme fez, né? Embarcou na onda. Até o professor Paulo Resulti fala isso. Ele embarcou na onda do filme. Mas foi porque o governo militar ele não tinha nada de excelência para comemorar os 150 anos do Brasil, algo efetivamente marcante. Então, ele aproveitando esse filme, lançado em 1972, e com a data comemorativa dos 150 anos da independência, ele surfou na onda do filme e se apropriou dos méritos do filme. É um filme meio ufanista? Sim. É um filme que não coloca realmente o que aconteceu como a cena da independência, retratado no quadro do Pedro Américo. Claro que os dragões da independência, né, que estão lá no quadro do Pedro Américo, nem existiam, né? Só tinham ali alguns fazendeiros e tropeiros juntos com Dom Pedro ali, às margens do riacho do Ipiranga. Dom Pedro I estava passando mal, inclusive, estava com diarreia, mas estava sujo, né, tal, porque ele tinha saído do Rio de Janeiro e passando
né, por algumas cidades do Rio e em direção a São Paulo. Ele estava procurando arregimentar, né, aliados para a causa da independência, né? E quando ele proclama a independência, às margens do Ipiranga, ele recebe a notícia que as cortes portuguesas queriam que ele se desvinculasse totalmente do Brasil, fazendo com que o Brasil voltasse à condição de colônia. Então, isso foi a história verdadeira. O decreto da independência foi assinada pela maravilhosa, e sempre tem de ser lembrada, que foi a dona Leopoldina, que estava no governo, enquanto Dom Pedro saía com essa missão de arregimentar alianças para a questão da independência, né? Então, quando chega o momento lá que ele está no Riacho do Ipiranga, passando mal, com dor de barriga, ele recebe a notícia lá que ele tinha que proclamar a independência, que já tinha sido assinado pela dona Leopoldina, sua esposa maravilhosa, junto com o José Bonifácio, que era um intelectual e que foi um grande colaborador da articulação desse processo todo de independência do nosso país. Então, vale a pena ser visto, né? O filme é legal, um pouco devagar, quase parando, mas para você ter uma ideia do que foi realmente esse processo de independência do Brasil, tá ok? Então vamos para a terceira e última dica de filmes. E antes disso, galera, lembrando que nós estamos em 2020, já no finalzinho do ano, e daqui a 2 anos nós vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil, tá ok? É uma data que merece toda a comemoração, toda a nossa festividade. Daqui a 2 anos, em 2022, 200 anos de independência do nosso querido Brasil. Então vamos lá, a terceira dica agora. A terceira dica, galera, é muito bacana. É um filme de 2006 chamado Maria Antonieta, que é estrelada pelaquela menina que fez a namorada do Homem-Aranha no primeiro filme, que é o que eu mais gosto, que é a Kirsten Dunst, que foi a namoradinha do Homem-Aranha lá, na primeira trilogia do Cabeça de Teia, que eu me amarro, que, com a direção do Sam Raimi, que é um mestre, um gênio. E esse filme é muito bacana também, é da Sofia Coppola. A Sofia Coppola, olha a responsabilidade que a menina tem. Ela é filha do diretor Francis Ford Coppola. A Sofia Coppola dirige esse filme. Então, o que acontece? A Maria Antonieta, né, ela é estrelada pela Kirsten Dunst, e conta a história ali da sua ida ao Palácio de Versalhes, né? Ela foi indicada, ela foi prometida para se casar com Luís XVI, que foi rei da França, aquele que foi guilhotinado. Então, o que acontece? A Maria Antonieta, ela sai de casa para casar com o Luís XVI muito nova. Ela tinha 14 anos. E o Luís XVI tinha 15 anos. E ela foi prometida a casamento por conta de uma aliança, né, entre esses dois reinos, a Áustria e a França, de Luís XVI. E ela sai de lá da Áustria com 14 anos para se casar com Luís XVI. E é muito interessante porque, pela ótica feminina, ela passa por muitos apertos, porque o casamento de início ele não dá certo, né? Ele não é consumado. Então ela é muito cobrada nesse sentido, e a cobrança vinha toda assim para o lado da mulher. Era a mulher que era cobrada. Então, se o casamento não desse certo, a mulher é que era cobrada. Ela era que era cobrada, ela que era responsável por dar herdeiros
para o Luís XVI. Então ela foi muito cobrada, passou um aperto muito grande, mas o filme é muito bacana, porque ele tem, um lado adolescente muito grande. Pô, é genial, a trilha sonora é maravilhosa, tem New Order, né, aquele grupo dos anos 80, o The Cure também, que é dos anos 80, tem os The Strokes. Ele, de certa maneira, ele me lembra muito Beleza Roubada, um filme também muito bacana que conta a história de uma adolescente, só que num outro contexto diferente, que viaja para a Itália. Então ele me lembra Beleza Roubada, com a Liv Tyler, né? com a linda Liv Tyler. Mas é muito bacana, tal. Então tem essa trilha sonora moderna, muito legal. Tem uma cena lá que aparece um All-Star roxo, né? Aparece os calçados dela, e por último esse All-Star roxo. Então a Sofia Coppola, ela quis colocar a sociedade do antigo regime com o moderno, né? Dando uma ótica assim bem adolescente e moderna para Maria Antonieta. É muito legal. E aparece também toda a pompa da corte de Versalhes, do Palácio de Versalhes, que eu não sei se vocês sabiam, mas que, apesar de muito bonito, maravilhoso, enorme, também era muito fétido, né? Porque as pessoas, elas urinavam e chegavam até a defecar nos seus jardins, uma coisa horrorosa, porque não tinha muito controle de pessoas ali pelo espaço do palácio, ser enorme, gigantesco. Mas isso, é claro, não tirava a beleza do palácio. O palácio é estonteante. Então a sociedade de corte, ela é bem mostrada nesse filme. O figurino é extraordinário e o filme é bem legal. E mostra o início, quer dizer, na verdade, antes do início do processo da Revolução Francesa, que começou em 1789. E o filme termina com a multidão da França, né, saindo lá de Paris, saindo de Paris, indo para Versalhes reivindicar pão para os reis. Aí o filme ele fica num tom mais sombrio, e aí, na verdade, já se inicia todo o processo revolucionário, né, da França, onde já fiz uma aula dividida em 4 partes sobre a Revolução Francesa, está lá no meu Facebook, tá ok? Então o filme acaba com o início da Revolução Francesa, com Maria Antonieta e o rei Luís XVI indo levar os prisioneiros para Paris pelo povo de Paris, tá ok? Essas são as dicas. E lembrando que antes de você ver Maria Antonieta, ou aliás, depois é melhor, procurem um documentário no YouTube chamado A Revolução Francesa, que é um documentário dividido em 3 partes. Você que vai fazer o Enem, veja Maria Antonieta e depois dá uma olhadinha lá nesse documentário, tá? Para vocês terem uma ideia mais legal, porque o que acontece? O assunto da Revolução Francesa, eu tenho certeza que vai ficar bem mais agradável, principalmente para as meninas, para os garotos também. E ele vai ficar bem mais legal, bem mais agradável, bem mais sedutor depois que vocês verem a Maria Antonieta, que é muito legal, esse filme da Sofia Coppola, tá ok? De 2006, é muito, muito bacana, muito bonito, a fotografia é legal, mostra aqueles penteados da Maria Antonieta, cada vez mais, assim, extravagantes, é muito legal, tá? E todas as extravagâncias da sociedade da corte francesa que levaram o país à ruína, tá ok? Os gastos excessivos da Maria Antonieta, que a própria era chamada de Madame Déficit. Então isso tudo levou à ruína da França, tá ok? Entre outros fatores, tá ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.